vamos aqui mais um exercício de mecânica dos materiais. Temos aqui uma viga rígida, né? Essa viga está sendo apoiada está fixa, na verdade, em 3 postes. O primeiro de aço, o segundo de alumínio, o terceiro de aço também. O poste central de alumínio tem um diâmetro de 60 milímetros e os dois de aço de 40 milímetros, né? Todos têm um comprimento inicial de 250 milímetros. E a gente tem um carregamento distribuído aqui de 50 kN por metro, né, sendo aplicado aqui. E ao mesmo tempo temos também uma variação de temperatura. Todos os postes, todo o sistema começa a 20 graus Celsius e depois vai para 80 graus Celsius. Temos aqui informação do material do aço e informação do alumínio. E a gente quer saber qual que é a força aplicada em cada um dos postes, né, nessa situação, onde você tem a aplicação do carregamento distribuído e esse aumento de temperatura, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o diagrama de corpo livre. Veja o diagrama de corpo livre aqui. Essa carga de 50 kN por metro, se a gente multiplicar por 0,6 metros, a gente vai achar 90, né, kilonewtons. Então a gente vai ter 90 kN a partir do princípio, visto que a viga está fixa nos 3 postes, que, né, cada um dos postes está sofrendo compressão. Por consequência, ele está sofrendo compressão sobre a viga, né? A força vai estar comprimindo a viga também, então vai estar aqui apontando para cima. Com isso, eu posso usar então a equação de estática para achar então a primeira equação do nosso problema. Então a equação de estática é a somatória das forças em y igual a 0. Vou ter então 2 vezes a força do aço mais a força do alumínio menos 90 kN igual a 0. Lembrando aqui que está em kilonewtons. Eu vou escrever aço ou também vou escrever Fs, para não ter que ficar escrevendo aço o tempo todo e ficar diferente do alumínio, né? S de steel, que para se referenciar ao aço. Temos aqui então a primeira equação. Vejam que essa viga é rígida, né? Essa viga sendo rígida, a gente pode partir do pressuposto que, e o problema sendo simétrico, vendo que a gente vai ter aqui a força do aço e a força do alumínio aqui no centro, a gente pode partir do pressuposto, né, que a barra vai se deslocar sempre paralelo aqui, visto, né, que ela é rígida e ao mesmo tempo que você tem uma simetria no problema. Com esse pressuposto do deslocamento paralelo, o que a gente pode falar? Que o deslocamento sobre uma barra de aço vai ser igual ao deslocamento sobre uma barra de alumínio. Então o deslocamento no aço vai ser igual ao deslocamento do alumínio, sendo que eu coloquei aqui o aço como S, para não ter que ficar escrevendo aço toda vez. E agora qual que vai ser o deslocamento de cada uma dessas barras? Vou escrever primeiro para o aço. Vejam o seguinte, essa barra de aço, né, vai ter uma posição inicial. A parte térmica, né, da dilatação térmica vai tender com que essa barra aumente, né, tem um deslocamento então positivo. Você está aumentando a temperatura de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius, logo a tendência vai ser dilatar, então a gente vai ter aqui que a parte do deslocamento térmico do aço vai ser positivo, né, tendendo a aumentar o tamanho da barra. Vou colocar aqui T dessa forma para lembrar que é devido aos efeitos da temperatura. E a força, né, de compressão que a gente tem sobre a nossa barra, né, lembra que a gente colocou no diagrama de corpo livre a viga em compressão, né, então comprime a barra. Essa força de compressão sobre a barra vai tender ao quê? A diminuir a barra, a um deslocamento então negativo. Então menos deslocamento do aço em relação à força. E para o alumínio, como é que vai ficar? O mesmo princípio. Então, o deslocamento do alumínio vai ser o deslocamento do alumínio devido à temperatura menos o deslocamento do alumínio devido à aplicação da força. Eu posso usar, então, essa equação daqui e essa equação aqui substituindo aqui. Eu acho, então, aqui, né, essa equação e vou poder substituir, então, o deslocamento de cada uma dessas componentes na equação. Então, o deslocamento no aço devido à temperatura vai ser o quê? Vai ser o alfa S vezes ΔT vezes L, né? Sendo L o comprimento inicial da barra. Menos o deslocamento devido à aplicação da força, vou chamar, né, em vez de F aço, FS vezes L sobre AS vezes ES.
Isso aqui vai ser igual a alfa do alumínio vezes ΔT vezes L menos F do alumínio vezes L sobre a área do alumínio vezes E do alumínio. Veja que todo mundo multiplica por L, então a minha solução não vai depender do comprimento inicial. Vou substituir aqui então os valores. O ΔT vai ser 80 menos 20, então vou colocar aqui direto 60. Vou utilizar as unidades sempre como Newton, milímetro e megapascal. Assim eu tenho coerência das unidades. Veja que a área da parte do aço, né, a gente tem um diâmetro de 40 milímetros. Então a gente vai ter π vezes 20 ao quadrado, vezes o módulo de Young do aço, que é 200 gigapascal. Vou colocar a unidade de megapascal para ter coerência de unidade. 200 vezes 10 ao cubo. Isso igual a 23 vezes 10 a menos 6 vezes 60 menos FAL sobre o diâmetro aqui é 60, então vai ficar π vezes 30 ao quadrado vezes 73,1. Então resultou em 7,2 vezes 10 a menos 4, menos 6,97 vezes 10 a menos 9 vezes FS, igual a 1,38 vezes 10 a menos 3, menos 4,84 vezes 10 a menos 9 FAL. Posso passar o FAL para o outro lado, junto com FS, e posso também multiplicar todo mundo por 10 a menos 9, para simplificar um pouco aqui a equação. Então, eu encontrei essa outra equação aqui. Lembrando que aqui eu usei Newton, megapascal, milímetro. E aqui, né, eu usei quilonewton. Vou até escrever isso aqui como se fosse para Newton. Ficaria 2Fs mais FAL menos 90.000 igual a 0. Com duas equações e duas incógnitas. Resolvendo essas duas equações, né, usando essa aqui em Newton, claro. Vamos achar o FAL como 1,229 vezes 10 a quinta newtons, que é a mesma coisa de 123 kilonewtons. E para o FS vai ser menos 16,454 newtons, que de certa forma a gente pode escrever com menos 16,4 kN. Então o que isso significa? Significa que a força de reação aqui do aço vai ser contrário ao que a gente previu anteriormente, né? Então, ao invés dele estar comprimindo essas extremidades aqui, ele vai estar tracionando, né, para a gente manter a situação de equilíbrio e também atender às condições do deslocamento ser igual entre os diferentes postes, né? Então é isso, pessoal. Dê o seu like para reforçar o trabalho e qualquer dúvida, escreva nos comentários. Obrigado.